Paz do Senhor, igreja. Pode se assentar. Tem alguém feliz com Jesus aqui? Dá um sinalzinho assim com a mão. Coisa linda. Tem gente que abriu um sorriso assim, daqueles tipo assim, Jesus está lá em casa, Jesus está aqui em meu coração. É isso mesmo, queridos. O motivo da nossa alegria é Jesus. É ou não é? É Ele. Sem Ele não há alegria, é sorriso e ilusão e qualquer outra coisa. Mas a verdade é Cristo, Cristo em nós. Bem, queridos, hoje estamos em mais uma tarde da bênção, né? Com o tema, vamos lá todos juntos no 3? 1, 2, 3. É tempo de ativação profética. Dá para melhorar? 1, 2, 3. É tempo de ativação profética. Amém? É tempo de ativação profética na sua vida? É tempo de ativação profética na sua vida? Amém, amém, diga amém. É tempo de ativação profética. É tempo de Deus ativar, é tempo de Deus fazer aquilo que Ele tem profetizado. Você sabe qual é a maior profecia? A palavra de Deus. A Bíblia é a maior profecia, e o tempo todo ela está sendo proferida, ela está sendo dita, ela está sendo lida, ela está sendo pregada, o Evangelho está sendo anunciado. Isso é profecia de Deus destinada a mim e a você. Amém? Amém? Você entende isso? Olha o poder que há nisso. Às vezes parece que a gente se vê mais feliz ou entende melhor quando um profeta vem na nossa direção. Queridos, nenhum profeta, por mais usado que seja, se compara à palavra de Deus. E tudo isso que tem sido pregado é profecia disponível a mim e você. E isso precisa ser ativado em nossa vida. Amém? Então hoje nós temos essa proposta de, dentro da palavra de Deus, ativarmos algumas coisas profeticamente. Eu queria começar primeiro falando duas coisas. Vamos começar pela parte mais saborosa. Nesse domingo nós temos uma responsabilidade, queridos. Nós temos uma responsabilidade diante da nação, diante do nosso dever como cidadãos, como brasileiros que somos. E não tem jeito, a gente tem que falar sobre isso. Para quem também tem alguma dúvida, você pode acessar também o nosso culto de domingo, e você verá a posição também do nosso pastor também, fazendo o mesmo conclame, com a nossa responsabilidade. Eu particularmente, acho que nunca usei o púlpito para falar sobre isso, não lembro de nenhuma vez ter falado sobre isso. A gente evita ao máximo, evita tanto que chega ao ponto de muitas vezes a gente se omitir, que é pecado. A omissão também é pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Pecado é pecado, irmãos. Então nós também temos uma responsabilidade que a gente precisa exercer, a gente precisa viver. Nós não temos nenhum interesse de influenciar ninguém a votar em candidato A ou B, esse não é nosso papel, mas nós temos a responsabilidade. Está dando um pouco de microfonia aqui, Aldrin. Nós temos a responsabilidade de orar, nós temos a responsabilidade de jejuar e buscar a direção de Deus, e entender que é nosso papel também a gente escolher, segundo a vontade de Deus. Então, queridos, algumas coisas mínimas que a gente pode fazer como norteamento, ou para você ter uma direção, o mínimo, qual é a pauta dos candidatos que estão aí. E hoje o mundo ficou polarizado e o Brasil também está vivendo essa polarização. Parece que o mundo se dividiu em dois lados. As pessoas tentam falar que existem os mais de centro, os mais radicais e etc., mas o que a gente vê é direita e esquerda se posicionando. E os valores da esquerda estão aí escancarados, tem vídeo de monte aí, vídeo sério, de gente séria, falando sobre o assunto. Então, se você sabe que você é cristão, conhece a palavra de Deus, e temos aí gente se posicionando a favor da morte, temos gente se posicionando a favor da prostituição, gente se posicionando contra a vida, gente se posicionando contra a família, gente se posicionando contra os valores de Deus, fica fácil, né?
1 mais 1 é 2, né, irmãos? Tem coisa que não precisa nem ficar fazendo muita força para a gente saber para que lado que a gente vai. Feliz ou infelizmente, a gente escolhe o menos pior. É o mínimo que a gente pode fazer. Tem que escolher aquele que é o menos pior. Então você precisa conhecer a palavra de Deus para não estar votando contra Deus. Basicamente isso. Não tem anjo na terra. Então, infelizmente, a gente não consegue votar em anjo aqui na terra. Esse cara é perfeito e assim por diante. E digo mais, ia ter muita gente que não ia votar em Jesus aqui na terra. Até Jesus ia ter gente que ia falar que ele era filho de Beelzebu por causa disso, daquilo, e ele passou por isso. Inclusive, ele foi o mais votado para quê? Para ser crucificado. Só. A votação que Jesus ganhou é a votação da crucificação. Quem vocês querem? O que a gente escolheu? Barrabás. Então, queridos, nós como igreja temos um papel seríssimo, renunciar a si mesmo e votar segundo a vontade de Deus. Votar segundo os parâmetros bíblicos. Exerça o seu papel, exerça a sua cidadania. Não diga, isso não tem nada a ver comigo, eu não tenho nada a ver com isso, e fica tudo para lá e meu negócio é espiritual. Você está no mundo físico. E no mundo físico a gente tem interações físicas. A gente come comida material também, né? A gente se alimenta. O mais importante é espiritual, é ou não é? O que mais importa é a comida espiritual. Jesus disse isso. O que mais vale é a comida que vem do Pai. É a comida, não, a gente não se alimenta só da comida carnal. Porém, a gente também tem a comida material. A gente também tem o alimento material. Então, nós temos que aprender, já foi bem falado aqui pela Josi, né? Obrigado por mais uma vez estar conosco, Josi. A gente às vezes esquece que tem muita coisa nesse mundo físico nosso que está relacionado com as nossas decisões, inclusive políticas. Diria até que em grande parte, principalmente políticas. Mas, graças a Deus, que a nossa base maior é Deus, que nos socorre o tempo todo, nos abençoa, nos guarda, nos protege, mas faça com consciência, entenda o seu papel. Eu não quero ficar aqui dizendo que você tem que votar no A ou no B, porque está escancarado qual o lado para você votar hoje. De um lado a gente sabe da corrupção, sabe da roubalheira, comprovada e etc. Está aí para todo mundo ver. Do outro lado dizem também um monte de coisa, mas tem outros critérios aí que você pode também eliminar e encontrar alguma virtude de um lado ou do outro. Até eu diria o seguinte, tenta colocar numa lista aí quais são as virtudes, ore a Deus e Deus vai te direcionar. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 5, vamos para o que nos interessa, né? Difícil falar disso, hein, irmãos? Até um tempo atrás, eu diria que um dos assuntos mais difíceis é falar em dinheiro. Porque você fala em dinheiro, parece que o povo até chupou limão, né? Pensa que, olha aí, pastor falando de dinheiro. Irmão, a gente tem que entender qual é a promessa bíblica. Não é porque tem alguns lobos aí falando de forma errada do dinheiro e na relação com Deus que não existe o caminho correto, a bênção certa, a maneira que Deus nos deu para que a gente viva na relação financeira. Aí a gente ouve essas teologias erradas e parece que é pecado falar sobre isso, que é errado. Ao contrário, não falar sobre isso é errado. Agora a Bíblia fala sobre isso e fala de maneira abençoadora. Existe o jeito correto. A mesma coisa a questão política também. Eu quero deixar para vocês aqui, nós estamos buscando crescimento espiritual. Amém ou não amém? Então, uma das maneiras que a gente também tem buscado é algumas boas leituras, onde nós, como equipe, né, Tarde e Noite da Bênção, nós estamos lendo, buscando a Deus, orando, jejuando, e eu tenho indicado alguns livros, eu até trouxe alguns, está lá na mesa lá atrás. O Vinho Novo é Melhor, Robert Tom, leia esse livro, irmãos. Eu diria que esse livro você tem que ler uma vez por ano, você precisa ativar a sua fé pelo menos uma vez por ano. Conheço um dos grandes pregadores aí que diz que a última vez que ele parou de ler, ele já tinha lido 17 vezes. Ele nem sabe quantas vezes já leu esse livro. Então, esse livro, ele enriquece muito a sua fé. Eu tenho alguns lá atrás. Os valores eu não lembro. Se alguém puder me ajudar aí, eu vou falando eles aqui. É 20 quanto? Não. Primeiro o Vinho Novo. É quanto lá? R$27. Depois, esse que o Aldo ia falar agora, Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Irmão, você precisa ler esse livro.
Esse livro não é só ler, é ler ele, reler ele, estudar ele. É também um homem trazendo muitas experiências pessoais de como ouvir o Espírito Santo e passar a entendê-lo melhor. Esse está quanto? R$ 23. Além de comprar por um preço bom aqui, você não paga ainda, não paga o frete, né? Só o frete sai mais de R$ 10. E esse aqui, o poder secreto do jejum, irmãos, está em moda agora, né? Glória a Deus, voltou a moda do jejum e da oração. Voltou a cultura do jejum e oração. Para quem tem o interesse de ler também o livro do pastor Luciano Subirá, como é que é? A Cultura do Jejum, acho que é o livro dele. A base dele é desse livro aqui, tá? Esse Ramesh aqui fala um pouco sobre isso. A gente vai fazer uma campanha aqui na Tarde da Bênção sobre essa questão aqui, queridos. Ele fala, inclusive, sobre o poder de orar por causas impossíveis com a pessoa em jejum. A Bíblia está cheia disso, momentos decisivos onde eles se colocavam em jejum, oravam e Deus ativava, e Deus fazia. Então a gente parece que em algum momento da história a gente foi perdendo essas questões. Esse está R$ 30, né? E a gente, de alguma maneira, tem tratado isso em segundo plano. Todas essas coisas precisam ser ativadas. E tem mais 2 livros que a gente vai, 2 ou 3 livros. Tem um que é O Homem do Céu, Paixão por Sua Presença e Quarta Dimensão. Esses são alguns livros que nós não só vamos disponibilizar para ativar a sua fé, mas queremos ler e reler. E se for a questão, fazer campanhas em cima disso, porque Deus não mudou. Deus não mudou, queridos. Quem muda é nós. É a nossa fé que fica aí subindo e descendo o tempo todo, mas Deus é o mesmo. Ele quer nos abençoar para quê? Para abençoar outras pessoas também, amém? Nós vamos falar mais sobre isso, então eu não vou entrar muito nessa questão. Quem encontrou Evangelho de Marcos, capítulo 5, diga amém. A partir do versículo 21. Desculpe, a partir do versículo 25. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos, e despendido tudo que tinha, ou desperdiçado tudo que tinha, ou gasto tudo que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, tocou a sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar curada, já daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse: toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. Opa! Um glória ali, outro glória aqui, você entendeu, né? É forte esse mistério. Me dá um pouco de retorno, Aldri, por gentileza. Estou achando que eu estou sem retorno aqui. Um pouquinho só de retorno. Queridos, esse texto é um texto bem conhecido, amém? Quantos conhecem esse texto? Quero ver, levanta a mão. Quantos nunca ouviram esse texto, ou não conhecem esse texto, ou não lembram desse texto? Levanta a mão. Todos conhecem, né? Então, trata-se de uma mulher com fluxo de sangue há mais de 12 anos. Já preguei essa mensagem não sei quantas vezes, tem tantas lições aqui, mas hoje o Espírito Santo me trouxe para uma direção, pensando em ativação profética. Eu quero pensar com você sobre algumas chaves de ativação profética que estão dentro desse texto, que a gente pode e deve utilizá-los. Não só pode, a gente deve utilizar isso aqui. Então, primeira coisa que a gente precisa entender como ativação profética, queridos, é saber da onde emana,
Da onde que vem? Qual é a fonte dessa ativação profética? E nós já falamos sobre isso, é a palavra de Deus. O próprio Deus é a fonte. Então não é simplesmente eu que saio por aí dizendo coisas que saíram da minha mente. Não, eu preciso ter base. A base é a palavra de Deus e a base é Deus. E também não é eu que faço, é Deus que faz. Então essa é a segunda questão importantíssima. Saber quem tem a autoridade para fazer isso. Quem tem autoridade para fazer com que a chave seja ligada? Quem que tem? Jesus. Amém? Então a gente precisa entender esses dois princípios. Vem de Deus e quem faz é o próprio Deus. Isso precisa estar claro na nossa mente. Não são pessoas, o fulano, o beltrano, não sei o que lá. Por mais que essas pessoas sejam usadas, a fonte não é eles e o poder não é deles. Então isso acaba dizendo o quê? Está disponível a todos nós. O próprio texto vai falar sobre isso. Porque começa o texto, eu ia começar no versículo 21, acabei começando no versículo 25, aonde Jairo, um dos principais da sinagoga, chegam até Jesus. Então um homem da elite vai até Jesus. Se esse homem fosse por sua autoridade, pelo seu prestígio, pela sua fama, essas coisas que levassem a pessoa próxima a Deus, ou até a receber alguma coisa, então os demais estavam excluídos. Mas o próprio texto mostra o quê? Que uma mulher, sem nome, aparece no meio do nada e recebe a sua vitória. Aleluia! Porque ela entendeu isso, que quem faz é Jesus, e quem tem o poder é Jesus. Não é por causa dela e nem por causa das pessoas que estavam ali, e ela entende que a fonte é Jesus. Amém? Então aqui nós vamos tentar aqui trabalhar algumas chaves aqui, eu acredito que pelo menos uma delas dá para a gente trabalhar. Essa mesma passagem a gente encontra em Mateus, encontra também no Evangelho de Lucas, e alguns detalhes aqui que a gente quer pensar junto com você sobre os tantos e tantos detalhes que a gente poderia absorver para a nossa vida espiritual. A primeira chave, queridos, que a gente quer hoje melhorar em nossa vida, ou aprender ou melhorar, a primeira chave é que esta mulher ela foi até Jesus. Ir até Jesus. Tão simples, né? Ir até Jesus. Todos nós já tiramos nota 10 nessa matéria, né? Será? Será? Queridos, o texto diz que esta mulher estava ali e ouviu falar de Jesus. Mas o texto também diz que havia multidão, uma multidão de pessoas também no mesmo lugar. Também foram até Jesus. Então parece que o ir até Jesus não é tão fácil da gente perceber. Ao ponto os discípulos, quando Jesus pergunta, quem me tocou? Os discípulos disseram, está todo mundo te apertando. Não só tocando, eles te apertam até, né? Como distinguir um toque de outro quando você está sendo apertado? Jesus tem essa distinção. Ele sabe distinguir quem toca e como a gente toca. Não adianta apertá-lo. Não adianta apenas estar ali. Quando a gente está falando disso, queridos, tudo se aciona através do ir até Jesus, é a primeira regra. E nós não estamos falando de algo geográfico, não estamos falando de distância aqui geográfica. O texto deixa claro isso, não é uma questão geográfica. A questão aqui, queridos, não é apenas, e muitas vezes, a gente empobrece o texto, quando a gente olha para o texto e fala, olha, é só tocar em Jesus. Dependendo como você interpreta isso, você está diminuindo o texto. Porque o toque aqui é apenas uma ação de algo muito mais profundo, que já estava acontecendo dentro dela. E então o toque surgiu um outro efeito. Mas o toque era diferente por causa de algo que internamente era diferente. Então nós não estamos falando apenas de algo que diz respeito
a, por exemplo, estar no culto, a estar fazendo alguma coisa. É mais profundo do que isso. Essa expressão ir até Jesus, queridos, não é apenas um movimento, não é apenas uma presença. Eu até poderia dizer que a gente poderia olhar para o texto e dizer que tinha gente presente que estava ausente. E tinha gente que estava presente de fato e de verdade. E se a gente fosse dizer quem de fato estava presente, primeiro, o Jairo, que chegou e entendeu. Mas maior do que o Jairo, a mulher. A mulher realmente, ela veio para realmente chegar na presença de Jesus. Ela não estava ali por causa da multidão. Ela não estava ali porque todo mundo estava ali. Ela não estava ali para ver o que iria acontecer. Ela não estava ali para testar alguma coisa. Ela foi com objetivos claros e definidos em seu coração. O primeiro problema, queridos, é que muitas vezes, geograficamente, a gente já tem um problema de ir até Jesus. Porque se essa mulher ouviu falar de Jesus e foi até Jesus, quantas outras pessoas ouviram falar de Jesus e não foram até Jesus? Quantas pessoas são contaminadas pelo não vai acontecer com você? E quantas pessoas são contaminadas com o que ela foi contaminado, com hoje chegou o meu dia, aleluia. Ir até Jesus, queridos, às vezes é o primeiro problema. Tem gente que vai em todo lugar, mas não vai em Jesus de fato. Conta para todo mundo, fala com todo mundo, busca tudo que pode, busca a solução em tudo, mas não alcança. Você veja que essa mulher tentou em tudo, gastou tudo que tinha, tentando encontrar a cura. Mas ainda existia uma reserva nela. E a reserva que ela tinha era suficiente para ir até a fonte genuína, até a verdade, ir até Jesus, aleluia. Já imaginou se essa mulher tivesse nas decepções da vida desanimada? Já cansei, já gastei de tudo, já tentei tantas vezes. Quanta gente não consegue ir até Jesus por causa das decepções do passado? Quanta gente não consegue ir até Jesus porque fica o tempo todo falando, ela consegue dar um relatório detalhado de como tentou e de como não deu certo. E usa tudo isso como frustração, usa tudo isso como bloqueio, usa tudo isso como impedimento, usa tudo isso como uma muralha para chegar até Deus. Você vai conversar, parece aquele homem de 38 anos que está lá no tanque. Soubesse quanto eu gosto desse homem. Esse homem me dá uma certa ira santa, irmãos. Jesus chega para ele e pergunta, queres ser curado? O homem não responde. Ele não responde que quer ser curado. Ele diz, como que eu vou ser curado se eu não consigo chegar lá? Sempre quando eu vou chegar lá, chega outro antes de mim. O homem só tem desculpa na cabeça dele. E Jesus, maravilhoso, gracioso como ele é, a graça se manifesta naquele homem, e Jesus então cura ele. Pega a sua cama e vai. Ele pega a cama, vai, chegam os homens da lei da época e diz, quem que mandou você ficar andando com essa cama? Fala, foi aquele camarada lá, falou que para mim andar aqui, e eu peguei a cama e andei. E ele vai descobrir quem é Jesus. Jesus se apresenta para o homem novamente, ele descobre quem é Jesus, ele vai entregar para os principais quem era Jesus. Esse homem parece que não tem gratidão, não tem nada, mas a graça se manifesta, e às vezes isso é nós. Então, ir até Jesus, a multidão diz isso, e algumas curas que a gente poderia pensar, ia mostrar isso. Uma coisa, queridos, é ir com o coração desta mulher. Uma coisa é ir até Jesus com expectativa, com desejo, com certeza no coração. Outra coisa é seguir protocolo, ser religioso. Me disseram, eu ouvi dizer. Estou aqui porque dizem que acontecem coisas. Queridos, essa não é a chave para você ativar alguma coisa na sua vida. Se você quer ativar, você precisa acionar o modo ir até Jesus de fato e de verdade. Quem te trouxe aqui nessa tarde? Tem certeza que é Jesus?
Uma das coisas que vai definir se você veio hoje aqui por causa de Jesus, é como você vai sair daqui. Se você sair daqui dizendo, o culto hoje foi nota 6, 7, você não entendeu nada. A Josi hoje cantou mais ou menos, você não entendeu nada. O pregador não pregou nada, você não entendeu nada. Porque não tem como esse culto não ser nota 10 quando Jesus está presente. Não tem como eu não olhar para esse ambiente e dizer assim, não tem lugar melhor do que esse, quando eu entendo que Jesus está aqui. Aleluia. Então, queridos, aprenda a questionar se você foi realmente para ver Jesus e está na presença de Deus, já começando por esse simples detalhe. Como é que você está absorvendo o que está acontecendo aqui nessa tarde? Qual é a sua expectativa no seu coração? Como você está com sua fé? Isso tudo já começa a denunciar se você está vindo por causa de Jesus, está na presença de Jesus, ou se você veio numa igreja apenas cumprir um protocolo, fazer uma campanha para ver o que vai dar. E esse é o fator que vai definir a sua vida a partir de hoje. Pega essa chave, irmão. Pega isso para mudar a sua história. Quando você vem para esse lugar, você vem para a presença de Jesus. Jesus está na casa. Foi Ele que te trouxe aqui. Basta um toque, basta um louvor, basta uma oração, basta uma palavra, basta uma ordem do céu. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 6 diz assim, aquele que diz que está nele, também deve fazer o quê? Andar como ele andou. Profundo isso, né? Aquele que diz estar nele deve também, vamos todos juntos? Aquele que diz estar nele deve. Então, queridos, para começar a conversa aqui, para dizer se eu estou indo até Jesus, essa é uma regra bíblica, isso é um princípio. Eu preciso andar como ele andou. E aí a gente poderia usar muitas outras expressões bíblicas para a gente ver se a gente anda como Jesus anda, pensa como ele pensa, faz o que ele faz, se a gente realmente está fazendo, praticando isso no nosso dia a dia. Mas eu vou pegar pelo menos uma. João capítulo 6, versículo 38 diz assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, uma das questões para saber se eu ando como Jesus andou, começa pelo fato de fazer ou não fazer a vontade do Pai. Essa era a perspectiva de Jesus. Ele vivia para fazer a vontade do Pai e não a vontade dele. Estamos indo até Jesus, então andamos como ele anda. Se andamos como ele anda, estamos aqui preocupados em fazer qual vontade? A vontade do Pai. Seja sincero com Deus aí. Essa é a preocupação sua nessa tarde? Você saiu de casa com esse objetivo? Eu vou lá para fazer hoje a vontade de Deus. Ou qual é a sua preocupação? O que você veio fazer aqui nessa tarde? Não responda para mim, responda para o Espírito Santo de Deus. João capítulo 14, versículo 12 diz assim, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que? Aleluia! Quem tem os meus mandamentos e me obedece, esse é quem? Me ama. Mas o versículo não termina aí. Aí ele diz, aquele que me ama será amado e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quer receber manifestações de Deus, revelações de Deus? O princípio é amar a Deus. E para amar, a obediência está dentro desse pré-requisito.
Ir até Jesus é viver cada vez mais o propósito de Deus na nossa vida. A gente precisa entender o que significa conversão. Quem se converteu a Cristo aqui? Levanta a mão aí. Quem se converteu a Cristo? Sabe o que é conversão? Conversão, eu estou indo nesta direção. De repente alguém me diz que está indo para a direção errada. Então eu vou fazer o quê? Eu vou convergir, eu vou pegar a direção correta. Eu estou indo nessa direção. A pessoa disse a direção certa é aquela. Então eu vou convergir para essa direção. A conversão, queridos, é a maneira mais clara de dizer que você está indo até Jesus. Quando você se converte, os seus passos, antes você pensava de uma maneira, vivia de uma maneira, você tinha metas que eram de uma maneira, mas quando você entregou a sua vida para Jesus, então você passou a viver a proposta de Deus na sua vida. É aí que começa você ir até Jesus. Ah, não, eu vou na igreja, eu oro, eu jejuo, eu consagro, eu faço um monte de coisa. Só que obedecer, esse negócio de obedecer é meio difícil, né? Tem que parar de fazer isso, tem que parar de fazer aquilo. Ei, quem tem os meus mandamentos e obedece, é amado do Pai, amado de Jesus, e recebe as manifestações de Jesus. Isso aqui é princípio bíblico, queridos. Ah, mas eu até tenho sido abençoado. Não é o suficiente. Ir até Jesus passa por obedecer a Deus. Você procura conhecer a verdade e praticar a verdade. Então você realmente está indo até Jesus. Você está indo na direção de Jesus. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E por que ele fala isso? Porque Oséias 4,6 ele diz o quê? O meu povo foi destruído por falta de conhecimento de Deus. Quer ter vitória, queridos? Quer ir na direção de Jesus? Conheça a palavra de Deus, conheça Jesus e viva isso, obedeça a Jesus. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz assim: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia. Você entende o que nós estamos lendo aqui, queridos? Nós estamos lendo de progresso espiritual. A vida espiritual ela é progressiva. O justo é como a luz da aurora, ele brilha e apaga. Não. O justo é como a luz da aurora, ele brilha. Não. O texto diz que o justo é como a luz da aurora, ele brilha mais e mais, até ser dia perfeito. Isso é progressão. Se a minha vida espiritual não está andando nessa direção, eu estou parado e não estou indo na direção de Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 13 e 15, Paulo coopera com isso dizendo: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia! Esse texto, Paulo está dizendo para nós o que a Bíblia está nos trazendo a revelação. A primeira, que existe uma medida. Quando ele fala de medida, ele fala de estatura. Eu tenho hoje, quer dizer, eu tinha pelo menos, com 18 anos, 1,67 m. Dizem que depois de um tempo você começa a perder, talvez, não sei como é que anda isso. Tem que fazer o teste novamente, tirar a prova real. Mas eu tinha 1,67 m. Eu não nasci com 1,67 m. Eu cheguei a essa estatura perfeita de 1,67 m. Perfeita para mim, pelo menos, né? A minha perfeita era 1,67 m. Mas, enfim, no padrão de Deus existe uma estatura perfeita. E isso você consegue como? Crescendo dia a dia. Então, Paulo está dizendo aqui, revelando para nós, queridos, que existe uma estatura e que a gente precisa crescer. E ele diz que é assim nós vamos se transformar o quê? Não está falando de gênero aqui, é para todos nós, homens perfeitos.
Seremos perfeitos quando a gente atingir isso. E ele diz que isso só é possível na unidade da fé e no conhecimento do Filho de Deus. Ir até Jesus não tem jeito. A primeira regra de quem quer ir até Jesus é conhecer Jesus, queridos. Como é que eu vou ir na direção de quem eu não conheço? Quando nós resolvemos, quando o Espírito Santo disse para nós a verdade, a gente diz, estou no caminho errado, eu vou agora convergir, e eu vou na direção de Jesus. Uma das coisas básicas é, no nosso coração, quem é Jesus? O que eu tenho que fazer? O que Jesus quer da minha vida? Qual é meu propósito? Qual é a minha missão? O que Deus quer que eu faça? Eu vou fazer aquilo que agrada a Ele. Isso é ir na direção de Jesus. Eu repito, nós estamos indo na direção de Jesus, e aí ele diz, olha quão importante é isso. Ele diz que dessa maneira a gente não é levado como meninos inconstantes. Sabe, essa gente que não tem constância nenhuma, é falta desta verdade aplicada no coração. Porque essa verdade aplicada no coração, a gente não é mais meninos inconstantes. A gente não é levado por qualquer doutrina, a gente não é levado pelo engano de homens fraudulentos, mas vamos seguir a verdade em amor, vamos crescer em tudo, ele diz, tudo nele que é a cabeça. Aleluia? Essa é a proposta, queridos. Então, queridos, de forma prática, eu vou te dar algumas outras coisas então para você. Você precisa crescer espiritualmente, você precisa obedecer a palavra de Deus, nós já falamos sobre isso. E agora eu queria, provavelmente nós vamos fechar com essa primeira questão mesmo, essa primeira chave, que é ir até Jesus. Eu quero ler com você Efésios capítulo 6 e o versículo 10 a seguir. Nós precisamos ir a lugares que Deus está, a lugares que Jesus está. Nós precisamos viver o reino dele em nós. Mateus 4,17 fala sobre isso, o reino de Deus está dentro de nós. Gente que está indo até Jesus vive dessa maneira. Nós precisamos vigiar e orar. Mateus 26,41 fala sobre isso. Na vigilância e na oração a gente não cai em tentação. Nosso espírito nossa carne, nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Efésios 6:10, temos aqui já uma lista praticamente quase completa. Eu tenho 15 itens aqui, 16 itens, mas aqui nós temos uma lista bem boa. Vamos lá? Efésios 6:10 a seguir diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne ou contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, por causa disso daqui, quando eu entendo a minha guerra, ele diz, vistam-se de toda a armadura de Deus. Por quê? Para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Então isso só vai acontecer depois de ter feito tudo. E aí ele começa a falar um pouquinho do que a gente precisa. Assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, colocando a cinta, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, além de usar o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Queridos, o que Paulo revela aqui para nós é que a gente que está na direção de Jesus precisa entender aonde a gente está. Se você é de Cristo, você precisa entender que agora você tem um adversário e que você está numa guerra. Queira você ou não, você está numa guerra. A guerra não é sua, a guerra é do Senhor, mas você está numa guerra. João capítulo 15, versículo 18, diz que se a gente fosse do mundo, o mundo amaria o que é do mundo.
Mas como a gente não é do mundo, antes ele nos escolheu do mundo, é por isso que o mundo nos aborrece. Ninguém pode servir a dois senhores, queridos. Então nós precisamos entender que a nossa posição acionou estar com Jesus, acionou ir a Jesus, acionou uma zona de confronto em nós. É óbvio isso, é ou não é? Se você é de Deus e se existe o diabo não gosta de Deus, então automaticamente você está contra alguém que não gosta de Deus. Essa matéria é simples, é ou não é? Parece que no dia a dia a gente não entende isso. Quando a luta vem, parece que a gente entende, não estou entendendo o que está acontecendo. Mas é óbvio isso. E para resolver essa equação, Paulo diz que essas pessoas que vivem dessa maneira com Cristo, elas precisam, no versículo de número 11, ele diz, vistam toda a armadura de Deus. É como se ele estivesse dando uma ordem, se vistam. Vocês precisam estar vestidos. Em outras palavras, já está disponível, é só você se vestir. Não significa que você vai ter que comprar, não significa que você vai ter que buscar, ele está dizendo já se vista disso, já está disponível, já é teu, agora é só você colocar. Se você não está usando, está ali, está na tua prateleira, está no teu guarda-roupa celestial, você não está usando porque você não quer. Você entende isso? Porque às vezes a gente conversa com alguns crentes, parece que, não, mas eu tenho que buscar, mas não, a Bíblia está dizendo que isso aqui já é disponível, a tua armadura já está completa, preparada no teu número para você vencer esta guerra, aleluia! E aí ele vai falar então um pouco dessas coisas, ele fala da verdade, que é o cinto da verdade, ele fala da couraça, ele fala de justiça nesse caso, ele fala dos pés, que precisam estar calçados. Não me entre numa guerra descalço, queridos. Imagine você num campo de guerra descalço. Com o evangelho da paz, essa é a nossa proposta. O escudo da fé. Como é que está a fé aí? Está vestido de fé? Nós precisamos do capacete do quê? Você é salvo, queridos, em Cristo Jesus. Nós precisamos lutar com a espada do... O que é a espada do Espírito? A palavra de Deus. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. É com ela que você está enfrentando essa batalha ou é com o que os outros dizem a teu respeito? Qual é a palavra que está em vigor na sua vida? E o versículo 7, parece que a gente fica até aqui, se vestiu com os 4 itens e se esquece do 7. O 7 está tratando do joelho. Ele está dizendo, orando em todo tempo. Uma oração constante. E ele diz, não só orando, mas orando com toda súplica. E ele diz ainda, tendo isso tudo em mente, estejam atentos, atenção. Ele fala também perseverem, fala de perseverança. E tudo isso com oração por todos os santos. Amém? Eu li ou eu ouvi um testemunho? Às vezes é tanta coisa que a gente vê que eu não sei se eu li, se eu ouvi um testemunho, se alguém me contou, mas aconteceu. Alguém estava com uma enfermidade e Deus dirigiu esta pessoa para orar por uma pessoa com a mesma enfermidade dela. Foi um podcast. Ela estava contando que ela estava com uma enfermidade e de repente alguém contou do problema de um pastor. E ela se sentiu, ela tinha manchas em todo o corpo, parece que a questão era câncer. E ela estava com manchas em todo o corpo. E o médico disse, olha, não tem mais jeito, é terminal, não tem o que fazer. E ela ia cantar numa outra igreja, era uma cantora. Ia cantar numa outra igreja, estava complicado para ela ir. Mas o Espírito Santo falou com ela, vá. E ela foi. E chegando lá, ela ouviu falar do pastor, que estava com uma enfermidade, e aquela enfermidade estava atrapalhando a vida dele, e a mesma enfermidade dela, tal. E ela sentiu uma misericórdia muito grande por aquele pastor.
e saiu de lá, disse que chorando do lugar, e foi orar pelo pastor, para que Deus libertasse, que Deus tinha uma obra grande na vida dele, etc, e etc, e etc. Cantou, voltou para casa. Quando ela voltou para casa, tirou a roupa, não tinha mais mancha nenhuma no corpo dela. Enquanto ela orava pelo pastor, Deus curou ela. E depois recebe o testemunho do pastor, que o pastor também foi curado. A gente olha aqui, né? Orar por todos os santos, queridos. Jó começou a ser abençoado quando ele orava pelos seus amigos. Que amigos, né? Que amigos eram aqueles. Aqueles que só ficaram ali, ó, o tempo todo nele ali, ó. Você deve estar em falta com Deus, rapaz. Você está com a vida errada, fez alguma coisa de errado. Tem que ser, para acontecer o que está acontecendo na tua vida, você está em pecado. Deus não errou. Pois no final, Jó está orando por esses bem-aventurados amigos. Por mais que eram pessoas que o confrontavam, também foram os únicos que foram lá para sentar com ele, para orar com ele, para estar com ele. Jó não só entendeu, como exerceu isso. E enquanto ele orava pelos amigos, Deus restituía na vida de Jó. Aleluia. Mateus 6, 16, 18 fala sobre o jejum. Romanos 10, 17, leitura da palavra. Hebreus 11, 6 fala sobre a fé. Hebreus 12, 14 fala sobre a santidade. Mateus 22, 37 a 39, o amor a Deus e ao próximo. Mateus 6, 33, que nós conhecemos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus 7, 24, fala sobre as pessoas prudentes que estão construindo sobre a rocha. 2 Timóteo 2,15, como a gente deve se apresentar a Deus como obreiro. Romanos capítulo 8 e 14, tremendo, você vai encontrar isso nesse livro também, falando bastante sobre como ser guiado pelo Espírito de Deus. Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. A gente muitas vezes pensa, eu tenho o Espírito Santo, mas ele guia a sua vida? E João 1,12, que nós já é a primeira regra que nós fizemos, receber a Cristo como único e suficiente Salvador. Essas coisas que eu não consigo entrar em todas elas, o nosso tempo já foi, queridos, isso diz que eu estou indo para a direção de Jesus, que eu estou indo até Jesus. O resto é falácia. O resto é, no máximo, uma presença geográfica, que nem sempre muda muita coisa. Ainda que o ambiente aqui é profético, e você pode ser alcançado com uma bênção só por estar no ambiente profético, isso não define o que há de mais importante, comunhão com Deus e intimidade com Deus. Isso não define o que é a coisa mais fundamental da vida, vida com Deus. Ir até Jesus, queridos, fala de um posicionamento, fala da sua fé. Nós vamos finalizar, mas os 3 itens eu só consegui falar hoje sobre ir até Jesus. O segundo item é crer e agir, e o terceiro item era confessar e testemunhar. São as 3 chaves importantíssimas que estão dentro desse texto. A segunda, pelo menos eu quero passar por cima, crer e agir. Irmãos, é fantástico o que essa mulher faz. Fantástico. Já preguei algumas vezes sobre essa fé dela. A fé fala de planejamento. A fé fala de arquitetar. A fé fala de você já começar a tocar pela fé naquilo que você hoje está buscando. E essa mulher fez tudo isso e muito mais, porque ela ouviu falar de Jesus, foi até Jesus, fez um plano de ação. Ela não só fez o plano de ação, como ela também fez na mente dela já a materialização da sua cura. Ela não disse, eu vou até Jesus para tocar nele para ver o que vai acontecer. Não foi isso que ela disse. Eu vou até Jesus para tocar nele. Não, não foi isso que ela disse. Eu vou até Jesus, vou tocar na orla do vestido dele e serei. Que fé! Que fé! Isso não é só crer, é crer e agir. Esse mesmo livro você vai encontrar sobre a fé de Kenneth Hagin, falando sobre o momento em que ele teve que dar um passo de fé. E Deus fez o milagre que fez. Então a gente precisa entender que a gente confessa a fé, mas a gente tem que praticar fé também. Eu quero finalizar com vocês, Marcos capítulo 11, versículo 22 a 24, pode se colocar de pé.
Louvor, pode chegando por aqui. Marcos 11, 22 a 24. Diz assim, Jesus falando: ao que Jesus lhes disse, tenham fé em Deus, ou tende fé em Deus. Primeira coisa está ali no imperativo, é uma ordem, tenha fé em Deus. Versículo 23, por quê? Aí ele vai explicar por quê. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Então veja bem, primeiro ele começa dizendo para a gente ter fé, tenham fé, e daí ele diz o que a gente pode fazer, e aí ele dá um exemplo, de se você disser ao monte, para que ele faça o que o texto está dizendo, aí ele dá a recomendação, e não duvidar no seu coração. Então aonde que a dúvida acontece? Agora, por exemplo, eu não sei o que você precisa, você crê que Deus vai te abençoar hoje aqui neste lugar? Ao mesmo tempo que você disse amém, o adversário deve estar jogando dúvidas no seu coração, e lá dentro do coração, mas será? Mas é isso? Mas se não duvidar no seu coração, volta lá, calma aí, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Olha a guerra tua aqui, ó. Teu coração vai dizer ao contrário do que você está dizendo. E aí você tem que fazer o quê? Crer. Acreditar no que você está dizendo. Se você fizer isso, será feito. Versículo 24. Fiz isso. E aí, o que eu faço agora? O 24 é praticamente a forma prática do que a gente está dizendo. Versículo 24, próximo versículo. Está aqui já? Desculpe. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, olha lá, creia que recebeste e será assim convosco. Opa, tem gente dando glória a Deus porque entendeu. Oh, oração gostosa que a gente tem que aprender, né? A oração é, creia que você já recebeu, queridos. Quando você orar, quando você pedir, creia que você já foi atendido. É isso que a gente tem que aprender. Só isso. Essa é a chave profética para essa tarde. Quantas vezes Deus já disse, e a gente recebe, que palavra linda, que palavra gostosa. Ei, a palavra não está aqui para ser linda e gostosa apenas, ela está aqui para ser operante, ela está aqui para fazer, ela está aqui para se materializar na minha vida e na sua vida, está aqui para acontecer, está aqui para ser ativada, está aqui para você viver, está aqui para você experimentar. Aleluia. Aquela mulher toca em Jesus. Primeiro ela toca já pela fé, dizendo, eu vou ser curado. Parece que ela já tinha lido esse versículo. Ela colocou em prática esses versículos que lemos. E então ela é curada. E Jesus sentiu que dele saiu virtude. E disse, opa, alguém me tocou. Os discípulos disseram, mas Senhor, se tem uma coisa que acontece nesse lugar, é gente te tocar. Não, eu não estou falando desses toques aí. Eu estou falando de um toque que a virtude saiu de mim. Estou falando de um toque que mexeu com tudo aqui. Estou falando de um toque que vai mudar tudo, e mudou tudo a partir de hoje. Não basta esbarrar, não basta apertar, não basta. Tem que tocá-lo pela fé. E o texto diz que Jesus está lhe perguntando, quem me tocou? Quem me tocou? Lucas usa a expressão dizendo que ela, vendo que não conseguiria ficar escondida, ocultar-se, ela denuncia que foi ela que tocou.
e conta para Jesus. Parece que ela queria ainda se esconder. Eu não vou entrar no texto para dizer, a gente sabe as razões que ela tinha para querer se esconder. Queridos, ela já tinha sido curada, sim ou não? Ela já tinha saído virtude de Jesus, sim ou não? Então ela já podia ir embora, não podia? As chaves de Deus, elas são completas. Se eu preciso ir até Jesus, se eu preciso crer e agir, eu preciso testemunhar do que Jesus fez. Eu preciso testificar. Ele faz o que faz para a glória do nome dEle. Ele faz o que faz para que outras pessoas saibam através da minha vida e da sua vida quem é Deus. Ele poderia simplesmente dizer ali, vai embora, mas ele traz ela para se expor e para dizer o que tinha acontecido. E depois disso ele diz, vai em paz, a tua fé te salvou, aleluia, a tua fé te curou. Se você quer melhorar a sua caminhada em direção a Jesus, saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Se você quer agir e crer melhor, saia do seu lugar e venha até aqui à frente. E se você quer fazer um compromisso de testificar aquilo que Jesus já fez e fará na sua vida, saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Eu quero orar com você. Enquanto você vem, o Ministério de Louvor vai adorando. Oh, aleluia. Eu não vou falar o que você tem que fazer, deixa o Espírito Santo falar. Estou contigo. Aleluia, aleluia. Queridos, o versículo de número 29 diz que imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Eu vou pedir só uma organização rápida. Se você precisa de um milagre na saúde, eu queria que você ficasse desse meu lado aqui, ó. Aqui, bem aqui nessa lado. A saúde fica aqui, ó, bem pertinho aqui, ó. Pode chegar aqui, ó, mais perto aqui, por gentileza. Isso. Saúde. Saúde, vem aqui, ó. Isso. Saúde. Obreiras, por gentileza, pega o óleo aqui. Saúde. Nós vamos orar para que nesse momento você possa sentir esta cura e este milagre aqui. E você precisa crer no que a Bíblia diz a teu respeito. Não é o que o pastor diz, não é o que a igreja diz, é o que a Bíblia diz. Tome posse disso. Use essa armadura. Entenda que você só vence essa batalha vestido da armadura de Deus. Então agora você vai fazer a sua oração. Eu vou te dar alguns segundos para você fazer a sua oração e apresentar a Deus qual é a sua necessidade. Fale com Deus. Apresente a Ele. Pai, neste momento nós estamos aqui em uma tarde de ativação profética. E o que ativa profeticamente a nossa vida é a Tua Palavra. E estamos orando segundo a Tua Palavra, Pai. O Senhor não mudou, o Senhor continua sendo o mesmo. E nós cremos que esta é uma tarde onde estaremos tocando o Senhor pela fé. E isso acontece quando a gente está indo na Sua direção. Isso acontece quando a gente obedece a Tua Palavra. Isso acontece quando a gente se alimenta da Tua Palavra. Isso acontece quando a gente anda como o Senhor anda. Isso acontece quando a gente está preocupado em Te obedecer e fazer a Tua vontade. Isso acontece quando a nossa vida é Tua. Isso acontece, Senhor, quando as armaduras do Senhor estão em nós. E é isso que eu Te peço aqui nesta tarde, Pai, que o Senhor cumpra esta palavra sobre este ambiente,
e que vidas estejam te tocando aqui neste lugar, Pai, e a cada toque algo especial comece a acontecer. Eu repreendo enfermidades que agora sejam, Senhor, expelidas pelo poder que há no nome de Jesus. Aonde você estiver alojada, nós te repreendemos enfermidade. Aonde estiver, e seja qual for o teu diagnóstico, seja qual for o teu nome científico, nós repreendemos agora da planta dos pés à cabeça, pelo poder que há no nome de Jesus. As demais necessidades aqui presente, Pai, gente que precisa de mais comunhão, gente que quer mais intimidade, gente que quer se aproximar, gente que precisa de um milagre na família, gente que precisa de salvação, gente que precisa de mudança, gente que tem sede, gente que tem fome, gente que quer estar mais perto do Senhor. Nós te pedimos, Pai, nos traz mais para perto, Senhor, que a gente possa entender que tudo aquilo que está disponível a nós está em Ti. Tudo aquilo que está disponível a nós encontramos no Senhor, e que tudo aquilo que precisamos é o Senhor, e que nada nos roube a Tua presença, e que nada nos roube, Senhor, a essência, e que nada nos roube o alvo e o foco que é Cristo, Pai. Eu ministro sobre este lugar, como ministro do Evangelho, bênção sobre este lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante a sua mão, você que está aqui na frente, e diga: eu creio, eu recebo, pelo poder que há no nome de Jesus. Diga: eu fui que toquei em Ti, Senhor. Fui eu, Jesus, que toquei em Ti. Eu testificarei o que o Senhor está fazendo hoje na minha vida. Se você crê dessa maneira, mistura com glória a Deus, aleluia, dá salva de palmas, pula se quiser, mas creia, Ele é poderoso para fazer. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem em cada coração. Quem concorda e acredita diz: Deus te abençoe em Cristo Jesus. Vá na graça, vá na paz do Mestre. À noite temos mais, e na quinta-feira que vem tem mais. Quem deixou foto, alguma coisa aqui na frente, não esqueça de pegar.